Há um tempo, aconteceu uma coisa curiosa comigo. Eu estava organizando alguns armários da cozinha, eu sempre gosto de fazer isso às vezes, e num desses armários eu encontrei alguns panos de chão, completamente limpos, nunca foram usados assim, mas eles estavam dentro do armário da cozinha. Então, tem as prateleiras assim, que são armários, né? Gavetas. E em cada gaveta a gente tem algumas coisas ali. Numa delas tinha esses panos. E aí eu pensei, puxa, para que esses panos estão aqui? Então eu perguntei à minha mãe para saber por que aqueles panos estavam lá, para que eu pudesse reorganizar eles levando para a lavanderia. Só que aqueles eram os panos que ela usaria quando fosse fazer a limpeza semestral na casa, ela ia usar aqueles panos na cozinha, porque são panos de chão limpos. Só que foi muito curioso porque eles estavam juntos ali, não encostados, mas juntos, perto dos panos de prato. E aquilo me deu uma certa repulsa, no sentido de nojo, talvez, e talvez para a maioria de vocês também dê nojo. Só que eu comecei a pensar, peraí, olha que interessante. O pano tá completamente limpo, ele nunca foi usado. Se fosse usado, ele não estava lá. Ele estaria na lavanderia. Porém, como ele nunca foi usado, ele tá lá. Só que olha que exercício intrigante. Se você chega na minha casa e eu te ofereço dois panos para você secar o prato, ou não precisa ser na minha casa, pode ser na casa de qualquer pessoa. Um é um pano de chão, outro é um pano de prato. Só que pensa bem, a maioria talvez escolheu o pano de prato. Por quê? Pano de prato é para prato. Só que talvez o critério está sendo que você está usando o pano. Mas um pano de chão não poderia ser um pano de prato? Poderia, mas seria estranho. Confessamos, vamos lá, você chega aqui, eu estou usando um pano de chão, mesmo que ele nunca tenha ido para o chão, é estranho de ver ele limpando o prato. Mas e se o critério for, agora, me dê o pano que está mais limpo? Porque veja, a gente está passando um pano, muitas vezes o pano de prato, ele acumula muitas bactérias ali, e talvez ele já passou em vários outros pratos, várias mãos ali, então tem uma certa quantidade de bactéria. Só que tem um outro pano que é o pano completamente limpo ali. Claro que essa mão que você usou ali, passar o pano de prato, muito provavelmente, se você não tiver extremamente debilitado, isso não vai te fazer mal nenhum. Mas o curioso é que às vezes a gente usa uma interpretação no sentido de que, o pano de prato é melhor, sendo que se o critério for me deu mais limpo, me deu mais esterilizado, o pano de chão é superior para limpar o seu prato do que o próprio pano de prato. Isso me fez pensar em quantos lugares talvez eu esteja priorizando aquilo que é o certo, o pano de prato, e não a melhor opção, porque talvez a melhor opção para quem quer o pano mais limpo não seja o pano de prato, seja o pano de chão. E talvez, mesmo depois dele ser limpo, um pano já usado e tocando nas mãos das pessoas, talvez, o tipo de limpeza que foi feita, talvez não foi feita uma limpeza tão boa, aquele pano pode ser mais sujo do que o outro. Isso me fez pensar quais critérios que precisam ser revisados, porque a pergunta ou a definição de algo não é a correta. E não é sobre pano de prato isso aqui. É muito mais.